Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre vós. Vamos abrir as nossas Bíblias, a Epístola de São Paulo aos Efésios, para fazermos a leitura do capítulo 5, o verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Oremos. Pai, agora estamos à Tua presença, certos de que o Teu Espírito tem nos conduzido, e rogamos então a este Espírito Santo que nos dê entendimento para compreendermos as verdades reveladas nas Sagradas Escrituras. É o que rogamos em nome de Cristo. Amém. Nós estamos em uma série de sermões na Epístola aos Efésios e hoje chegamos aí ao capítulo 5. Iremos meditar somente no verso 1 e teremos um tempo para nos aprofundarmos as verdades contidas nesse maravilhoso capítulo, como tem sido por toda a epístola. E agora nós chegamos aí quase ao final dela, o penúltimo capítulo, capítulo 5, meditaremos nele esta noite. O tema desta noite é imitadores de Deus. Imitadores de Deus. A palavra que o apóstolo Paulo utiliza aqui é uma palavra que na língua portuguesa é a palavra mímico. O texto grego, quando trata aqui do termo imitadores, diz mimetes. Mimetes poderia ser duas coisas. A primeira era um mímico mesmo, um ator que imitava outras pessoas. Ou o segundo passo no estudo da retórica, do ponto de vista do estudo grego, incluía a imitação do mestre, do professor, a capacidade de imitá-lo. E é dentro dessa perspectiva que o apóstolo Paulo então nos chama a sermos imitadores de Deus. O apóstolo ele iniciou uma nova sessão em sua epístola, um chamado à renovação. Essa renovação implica em uma mudança completa do nosso ser. Um desmembramento do mundo, o qual havia anteriormente servido, e uma adesão completa a Cristo, seu novo Senhor e Salvador. É essa perspectiva que o apóstolo está nos apresentando desde o início do capítulo 4, indo até o final do capítulo 6. Conforme as próprias palavras do apóstolo São Paulo, isso é um despir-se do velho homem e um vestir-se do novo homem. Nós vemos isso no capítulo 4, verso 22 e 24. O desejo do apóstolo Paulo é: desfaçam o velho modo de vida e adotem o novo modo de vida. Paulo está nos chamando a uma transformação. Essa transformação ela não é só ético-moral, nem relacional, nem social, mas ela é uma transformação espiritual. É a renovação do velho homem pecador para um novo homem restaurado pela graça em Cristo Jesus. A pergunta então é: como podemos imitar a Deus? Se Paulo diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como podemos imitar Deus? Antes que venhamos a imaginar mesmo que a maneira tênue que nós, criaturas do pó, somos capazes de sempre imitar a Deus, devemos nos prostrar de joelhos diante dele. Não é algo fácil. Mesmo que às vezes nós o imitemos em um ou outro aspecto, não é tão simples. Somente neste espírito humilhado, de um espírito de temor e de reverente tremor, é que podemos com prioridade estudar tão glorioso tema, a imitação de Deus. Como imitá-lo? Como se assemelhar a Ele? Não é algo fácil e nem simples.
Como então podemos ser imitadores dele? Sim, isso é possível. E nós vamos ver como. Em primeiro lugar, fomos criados à imagem de Deus. Denominamos essa doutrina de Imago Dei, a imagem de Deus. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Gênesis, o primeiro livro da lei de Moisés, o capítulo 1, verso 26 e 27, declara que quando o homem foi feito, homem e mulher foram criados à imagem e à semelhança de Deus. Essa doutrina é de fundamental importância para a compreensão da natureza humana, da queda e da redenção. Compreendermos como fomos feitos à imagem e à semelhança dele, para que então possamos imitá-lo, para que então possamos viver a conformidade da imagem de Deus. A confissão de fé reflete a abrangência do conceito presbiteriano do Imago Dei, quando ela declara no capítulo 6, na seção 2, depois de haver feito as outras criaturas, Deus criou o homem, macho e fêmea, com almas racionais e imortais, dotou-as de inteligência, retidão e perfeita santidade, segundo a sua própria imagem, tendo a lei de Deus escrita em seus corações. Então, quando nós pensamos em como imitá-lo, precisamos resgatar essa doutrina da imagem dele em nós. E a confissão de fé de Westminster declara que essa imagem se dá pelo fato de termos almas racionais e imortais. Os animais não possuem alma racional e imortal. Eclesiastes declara que eles tornam ao pó e lá permanecem alma e corpo. Diferente de nós, que temos uma alma que se relaciona com o Criador, dotou-os de inteligência, retidão e perfeita santidade. Claro que todos esses aspectos foram atingidos pela queda, então foi corrompida essa imagem original, ela está quebrada. Então Deus não pode ser mais visto em nós, na sua imagem, porque nós estamos danificados pelo pecado. Mas a lei dele escrita em nossos corações, ora nos acusa e ora nos defende, nos diz que somos a imagem dele. Para imitar a Deus, então, é preciso ter de volta essa imagem restaurada. Evidentemente, compreendemos que o Imago Dei não é essencial no sentido de que Deus tenha comunicado a nós a sua essência divina. Entenda, a natureza humana é distinta da natureza divina. Devemos repudiar veementemente as posições do Marco Feliciano, que se denomina pastor. Não é, porque declara de forma herética que somos deuses, que possuímos a essência de Deus em nós. Nós não somos iguais a Deus, nós não somos deuses. O diabo nos enganou em nossos pais, Adão e Eva, dizendo que se comêssemos seríamos iguais a Deus. Isso se reflete, por exemplo, na teologia evangélica, quando se propaga uma teologia da palavra que tem poder. A única palavra ex nihilo que cria do nada é a de Deus. A palavra do homem não é uma palavra criadora, ela é criativa, mas não criadora. Então a imagem dele é refletida em nós, mas não tem origem em nós. O que nós refletimos de Deus vem dele e não de nós. Precisamos entender que a nossa natureza é distinta da natureza dele. Então, em essência, somos diferentes, mas possuímos características do próprio ser de Deus refletidas em nós. Portanto, na concepção presbiteriana, a Imago Dei é integral, ela é ontológica, ela é moral e ela é funcional. Entendamos. Ontológica, porque Deus é eterno e Ele nos concedeu que sejamos também eternos.
Em Eclesiastes ele declara que colocou a eternidade no coração do homem. Na nossa constituição temos eternidade, não como a eternidade de Deus, Ele é eterno para sempre, de geração em geração, desde o início até o fim. Nós somos perenes, temos um início, mas não temos fim. Então a distinção ontológica do nosso ser, ela é moral, porque Ele nos concedeu, por exemplo, a capacidade de retidão, de sermos retos, de praticarmos o bem, de fazermos o que é correto na presença dEle. Como Ele é bom, também Ele nos deu essa graça. Ela é funcional, porque Ele, além de ser criador, fez as suas criaturas criativas. A distinção é que Ele cria a partir do nada, e nós criamos a partir daquilo que existe. Então a imagem dEle se reflete em nós. Para que eu possa imitar a Deus, eu preciso restaurar essa imagem que inicialmente foi concedida a nossos pais Adão e Eva e se perdeu na queda, não totalmente, mas parcialmente. E pela salvação em Cristo ela nos é restaurada, e nesse processo então de santificação progressiva vai sendo restaurada em nós aquilo que originalmente éramos em Adão e Eva. Esse é o propósito de Deus. Por isso, em Cristo Jesus, o segundo Adão, nós somos feitos nova criação. A antiga criação, aquela que entrou em estado de queda, é abandonada e nós passamos a ser uma nova criação, novas criaturas, no novo jardim, na nova Jerusalém, restaurados. Em primeiro lugar, restaure a criação na sua vida, aquela imagem inicial que Deus concedeu em Adão e Eva, nossos pais antes da queda. É isso que precisamos para imitarmos a Deus. Em segundo lugar, Ele também nos dá o seu Espírito. O seu Espírito habita em nós. O Espírito Santo, Ele habita nos crentes. Olha o capítulo 2, verso 22 de Efésios, abra sua Bíblia e vamos ler todos a uma só voz, Efésios 2, 22. Leiamos todos. No qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Paulo diz que está sendo construído em nós essa ideia da habitação de Deus pelo seu Espírito. Ainda em Efésios, o capítulo 3, agora o verso 16, também leamos todos a uma só voz, Efésios 3, 16. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda Então ele diz que o Espírito no nosso homem interior nos concede poder e nos fortalece. O Espírito Santo, portanto, ele é capacitante, ou seja, ele permite que realizemos a vontade eterna de Deus. Se você partir do pressuposto que você pode fazer como um mímico, que você pode imitar atos religiosos, você não está imitando a Deus. Se você acha que com a religiosidade aparente você está fazendo o que o apóstolo Paulo ordena, ser um imitador de Deus, você não está fazendo. Paulo declara que uma das formas é sermos capacitados no homem interior pelo Espírito que habita em nós. Esse Espírito Santo faz com que eu imite Deus, que eu viva conforme a imagem de Deus em mim. Sem o Espírito Santo é impossível. Sem o Espírito de Cristo isso não é possível. Portanto, a habitação dele em nós. Você acha então que por uma decisão pessoal, da sua resolução pessoal, da sua mente, o seu intelecto, você pode se tornar um cristão? Desista imediatamente. Esse grupo é descrito nas Escrituras como fariseus e saduceus e escribas, que viviam uma religiosidade aparente, mas não tinham um coração transformado. É por isso que quando Nicodemos, um dos principais religiosos da época, que pertencia a esses grupos, procurou a Jesus, ele disse: é preciso nascer do alto, é preciso nascer de novo.
Você precisa do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, você não pode imitar a Deus. Você não pode fazer aquilo que Ele deseja que você faça. Esse Espírito permite a nós realizarmos a vontade eterna dEle. Sem o Espírito você não pode ser dirigido. Sem o Espírito você não pode compreender a verdade. Sem o Espírito você não pode viver a verdade. Sem o Espírito você não pode abandonar o pecado e viver em santidade. É por isso que o Espírito Santo deve ser adornado na sua vida com obras espirituais. Ele está presente, mas Ele requer de você que você não entristeça. Lembra que o apóstolo nos disse isso anteriormente? Na própria Epístola aos Efésios, no capítulo 4, não entristeçais o Espírito. Não apaguem o Espírito. Sem o Espírito, você não pode cumprir o que o apóstolo ordena, ser o imitador de Deus. Então, quando eu fiz a pergunta inicial, talvez você tenha proposto no coração fazer tudo o que for ordenado na igreja. Fazer como reza o catecismo, como reza a confissão de fé, fazer como reza a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, ou como reza o conselho desta igreja. Tudo bem, talvez você venha a ser um bom presbiteriano, ou um religioso, ou um fariseu, como disse Paulo, zeloso da lei, cumpridor dela. Mas se você quer ser um imitador de Deus, você precisa ter o Espírito Santo reinando na sua vida, dirigindo o seu coração, permeando a sua mente, as suas vontades. Só assim você pode imitar a Deus. A primeira maneira como o Espírito Santo nos ajuda é capacitando-nos a confessar os nossos pecados. Evangelho de São João, capítulo 16, o verso 8. Abramos as nossas Bíblias. Evangelho de São João, capítulo 16. Façamos a leitura do verso 8. Também a uma só voz, leiamos todos. Quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João está falando aqui, registrando aqui a fala de Jesus sobre a vinda do Espírito Santo. Ele convence. Você já foi convencido por alguém? Bons vendedores geralmente sabem convencer as pessoas. Eles falam e apresentam de tal forma aquele produto que ele se faz necessário a você e você então diz um sim. É isso que o Espírito Santo faz. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Para que você possa se tornar um imitador de Deus, primeiramente você precisa permitir que o Espírito Santo convença você do pecado. É necessário um convencimento pessoal sobre o seu estado, a sua condição. Enquanto você não estiver convicto de que você é um pecador, você não poderá imitar a Deus. Você será um bom imitador de Satanás, mas não de Deus. Porque os nossos pecados, diz o profeta Isaías, fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então o Espírito precisa ajudar você, capacitando a confessar os seus pecados. Ele nos convence de que somos pecadores e precisamos do perdão em Cristo. Vimos isso no capítulo 2 da Epístola aos Efésios, de como em Cristo somos abençoados. E uma das bênçãos de estar em Cristo, da nossa união mística com Ele, é o perdão dos nossos pecados. Sem o perdão dos pecados, você não pode imitar a Deus. O Espírito nos capacita a obedecer a Deus. Outra coisa que o Espírito Santo faz é me possibilitar ter os olhos
abertos para compreender a palavra, perceber a verdade espiritual contida nela e então obedecê-la. O Espírito Santo também é a motriz, ele é o motivador, ele é aquilo que me impulsiona a obedecer Deus. Nenhum homem, nenhum sequer consegue de si mesmo, das suas vontades pessoais, do seu empenho, obedecer a Deus. Por mais que ele se fortaleça fisicamente, por mais que ele se fortaleça mentalmente, por mais que ele adquira entendimento intelectual, ele não consegue obedecer a Deus. O obedecer a Deus só pode ser de fato verdadeiro com a ação do Espírito Santo. Só o Espírito Santo faz com que obedeçamos verdadeiramente a Deus. Para imitar a Deus é preciso obedecê-lo. Então, novamente, você necessita do Espírito Santo dirigindo a sua vida. Vivermos em conformidade com a sua vontade revelada. Sem o Espírito, não podemos compreender a palavra de Deus, nem obedecer a ela. Quero que você entenda isso. Sem o Espírito, sem a presença dEle, sem a plenitude dEle, sem ser cheio do Espírito, você não pode compreender a palavra e nem obedecer a ela. Portanto, a obediência à palavra requer ser cheio do Espírito Santo. Em terceiro lugar, para imitarmos a Deus, também precisamos da graça regeneradora. Por sua graça regeneradora e transformadora, nós nos tornamos seus filhos. Filhos por adoção, mas somos filhos de Deus. Há duas classes de pessoas nas Escrituras. Eu vou lhe apresentar a primeira classe. Abra sua Bíblia, o Evangelho de São João, capítulo 8. Evangelho de São João, capítulo 8, verso 44. Vou pedir novamente que todos leiamos a uma só voz, João 8, 44. Vós sois... Portanto, aqueles que são filhos do diabo não podem imitar a Deus. João declara que o diabo é pai dessas pessoas porque eles satisfazem os desejos do coração. Você vive para satisfazer o seu pai? Agradá-lo? A qual pai você tem servido? Então, fomos feitos filhos de Deus. Abra sua Bíblia, o Evangelho de São João, capítulo 1, para lermos os versos 12 e 13. Evangelho segundo nos escreveu São João, capítulo 1, verso 12 e verso 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nós fomos feitos filhos. Deus mesmo nos chamou para este relacionamento filial. O verso 13 é bem claro. Esses que foram feitos filhos de Deus não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Foram feitos porque creram, mas creram porque Deus os permitiu crer. Portanto, outra coisa que me permite imitá-lo é que Ele me faz seu filho. Ele me gera,
me gera a sua imagem, a sua semelhança, a imagem perfeita da varonilidade em Cristo Jesus. Eu não fui gerado de mim mesmo, eu não fui gerado pela religião, eu não fui gerado pela denominação, não sou gerado pelos meus desejos e vontades pessoais, eu sou gerado por Deus. Se você não for feito filho de Deus por Ele, você não pode ser filho de Deus. Portanto, descansamos em Deus. Os filhos do diabo não são filhos de Deus. Não se parecem com Deus, não são filiados a Deus, não estão ligados a Deus, são do diabo e satisfazem os desejos dele. Mas aqueles que estão ligados a Deus o estão por meio de Cristo Jesus, porque creram no unigênito Filho de Deus. O verso 14 declara isso: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. É em Cristo que nos filiamos em Deus. Podemos imitá-lo porque Ele o permite, dando-nos o que é necessário para isso. Eu acho interessante porque algumas pessoas, quando de coração sincero me procuram e iniciam um processo de aconselhamento pastoral, às vezes no final do processo olha e diz assim: pastor, o senhor fez nada demais nos dias que eu estive aqui. Aconteceu nada de diferente. Eu já tinha a resposta. Eu já tinha tudo o que era necessário. É isso mesmo, você já tem. Você já tem Cristo no seu coração. Se Deus lhe concedeu fé, você só precisa animá-la, praticá-la. Não fique pensando que imitar a Deus possa ser feito com algo exterior a você. A imitação de Deus começa no seu coração, com aquela graça que foi concedida a você, em Cristo Jesus, pelo poder do Evangelho. Não é nada que eu possa lhe dar, não é nada que a igreja tenha a lhe oferecer, é algo que o próprio Deus deu a você. Ele fez você filho dele, e como filho, você agora paternalmente olha para ele, e filialmente imita-o. Crianças aprendem pela imitação, elas nos imitam. Vocês têm que ver a coisa mais linda que foi o Silvano chegar lá em casa, o presbítero Silvano, com o Silvio vestido igual a ele, com a roupa da empresa, uma mini roupa. Eu fico com vontade de apertar ele, já está grandinho, mas eu fico com vontade de apertar o cabra, pegar ele no colo, porque é bonito ver que ele quer ser igual ao pai. Então ele veste a roupa, manda fazer a roupa miniatura e diz assim: eu trabalho lá na empresa do meu pai. Ele está imitando. E eu começo a pensar se nós estamos imitando o nosso Pai Celestial. Se nós nos vestimos igual, se nós nos portamos, se fazemos a obra dele. É isso que ele quer, que tenha e haja essa imitação filial e paternal. Que você seja um imitador de Deus, como Ele deseja, um filho dele, que você se aproxime dele pelo seu Espírito Santo, que foi concedido a você, e manifeste a imagem restaurada que Ele nos deu lá no jardim, para que então a graça se manifeste plenamente em sua vida. Esse é o meu desejo pastoral. É isso que o apóstolo Paulo nos aponta nesse maravilhoso texto de Efésios 5:1, que diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Oremos. Pai, nós de fato devemos ser imitadores de Deus. Portanto, restaura em nós o ímago Dei,
aquela imagem que nos foi dada lá no jardim, que pela queda foi usurpada e quebrada em Adão e Eva e em toda a sua descendência. Pai, dá-nos o Teu Espírito, para que cheios dele possamos imitá-lo. Pai, concede-nos a nós, os Teus filhos, que em Cristo fomos adotados, chamados pela graça, sermos restaurados em novidade de vida e nos assemelharmos a Ti, que sejamos imitadores de Deus. É o que rogamos em o nome santo de Cristo Jesus. Amém.